Capítulo 182. O clima em Tingen passou de refrescante para um frio arrepiante no início de setembro. No entanto, a luz do sol às 3 ou 4 da tarde ainda era quente e suave. Klein atravessou a barreira de espiritualidade e a janela. Ele flutuou no ar do lado de fora do quarto, enquanto observava as pessoas e as carruagens que se deslocavam de um lado para o outro da rua Narciso. Naquele momento, havia um homem de uniforme de trabalho cinza que de repente levantou a cabeça e olhou para cima. Klein entrou em pânico e queria se esconder, mas não conseguiu encontrar nenhum esconderijo adequado. Quando não viu nada para se esconder, ele começou a se mover de volta para sua casa. No entanto, pelo canto do olho, ele viu o homem de antes apenas dar uma olhada na janela. Então, seu olhar seguiu um pardal voando, mas, infelizmente, ele o perdeu de vista. Em Tingen, pássaros podiam ser vistos ocasionalmente. Ufa! Esqueci que uma pessoa comum não seria capaz de me ver. Klein deixou escapar um suspiro de alívio e sentiu que ainda não havia se acostumado à situação. Quando ficou mais confiante, voou mais baixo e foi para uma rua espaçosa próxima, onde flutuou acima da cabeça das pessoas. Ao se aproximar, Klein imediatamente percebeu que sua visão era a mesma que sua visão espiritual. Não havia necessidade de ativá-la, mas havia uma restrição em seu alcance. Além disso, além da aura e das cores emocionais, ele podia sentir levemente a existência da alma de todos. Eram embaçadas, ilusórias e transparentes. Nesse estado, acho que poderia ignorar o corpo de uma pessoa e atacar diretamente sua alma. Klein assentiu, pensando. Ele deu meia volta e se preparou para testar sua velocidade mais rápida. Então, ele voou para a Rua Cruz de Ferro com toda a sua força. Não demorou muito para que ele chegasse do lado de fora do apartamento em que costumava morar. Deve ser mais ou menos a velocidade de um carro na estrada. É uma pena que eu ainda não possa entrar e sair do mundo espiritual, caso contrário, seria perfeito. Mas dizem que as consequências de se perder no mundo espiritual são muito graves. Assim que Klein terminou sua autoavaliação, ele se sentiu desanimado e chateado. Havia uma pressão implícita no ar. Ele olhou em volta e sentiu que a Rua Cruz de Ferro estava envolta em uma melancolia que era visível para as pessoas comuns, uma escuridão que a luz do sol não conseguia dissipar. Havia camadas de torpor, desespero, dor e outras emoções se sobrepondo, como se fossem corpóreas. Parece exatamente o que eu senti ao usar a percepção espiritual nesta rua quando me tornei um vidente. A rua do meio e a rua de baixo da Rua Cruz de Ferro não mudaram até hoje. Quantos anos levou para acumular tanta opressão e tristeza? Klein se lembrou do passado e suspirou enquanto voava para o terceiro andar dos prédios vizinhos. Ele finalmente sentiu a luz do sol e se livrou de sua depressão. Klein voou pela rua de baixo e, de tempos em tempos, viu residentes em roupas esfarrapadas, parecendo inexpressivos e desnutridos. Ele até encontrou 2 corpos que morreram de causas naturais, fome prolongada e desnutrição, com uma súbita doença. Havia inúmeras pessoas que morriam em agonia todos os meses. No entanto, os agricultores falidos e escravos que vinham do continente sul o substituíam muito rapidamente. Klein suspirou em silêncio, mudou de direção e voou para o sul. Essa era a área industrial de Tingen, onde havia siderúrgicas, fábricas de chumbo, fábricas de cerâmica, fábricas de impressão, metalúrgicas, fábricas de construção de máquinas e outras, todas construídas uma ao lado da outra. Enquanto voava, Klein viu chaminés altas. Ele viu poeira preenchendo o ar e uma escuridão e melancolia espessa, que era apenas um pouco melhor do que a da rua de baixo. Estava cheia de emoções de exaustão, dor, pessimismo e torpor.
Os trabalhadores com 30 e poucos anos eram considerados minoria. Quando Klein queria voar mais baixo para olhar a área mais de perto, ele de repente se sentiu fraco. Era uma fraqueza que vinha de dentro dele. Minha espiritualidade não consegue suportar a pressão, Klein ficou alarmado. Ele estava com pressa de voltar para casa, mas de repente pensou em uma possibilidade melhor. Eu fui convocado. Se eu terminasse a convocação, voltaria naturalmente. Ele se acalmou e sentiu cuidadosamente o ambiente ao seu redor, e também seu status. Sem surpresa, ele descobriu algo que estava conectado infinitamente distante, mas também infinitamente próximo a ele. Isso formava uma corrente intrincada nele. Através dessa conexão, Klein apertou o charme do sol ardente com força e desejou-o fortemente encerrar a convocação. Uma força de sucção massiva e aterrorizante o dominou e sua figura passou de transparente para quase invisível e, num piscar de olhos, ele desapareceu do mundo corporal. Reticências. Silêncio estava por toda parte no nevoeiro cinza sem limites, e havia estrelas vermelhas ilusórias que brilhavam. Klein reapareceu no palácio imponente que parecia a casa de um gigante, sentado no assento de honra da antiga mesa de bronze. Todo o procedimento correu bem. Além disso, Klein olhou para seu corpo espiritual com agradável surpresa e viu que ele continha um pedaço de ouro quente e puro. O charme do sol ardente. Eu trouxe algo corporal ao mundo acima do nevoeiro cinza. Ele segurou o charme com um sorriso e o mexeu para se certificar de que não era um item ilusório. Klein se levantou e andou de um lado para o outro, sentindo-se completamente satisfeito. Ele pensou consigo mesmo em antecipação. Como esperado, ingredientes e itens podem ser trazidos para este espaço misterioso. Eu só preciso encontrar o método correto. No entanto, este método é bastante complicado. Precisa que eu haja bastante antes de chegar ao destino. Além disso, se eu fosse convocado pelos membros o tempo todo, prejudicaria a imagem do louco. Só posso fazer isso ocasionalmente, ou depois de compreender melhor. Posso projetar um encantamento que convoque o adorador do louco, mas que também será dirigido a mim. Eu não nasci como peão? Por que o encantamento deve apontar para mim? Quando chegar a hora, posso conjurar o que parece ser um mensageiro ou um adorador, e deixá-lo lidar com o envio e a coleta de materiais. Ideias surgiram uma após a outra enquanto Klein ponderava. Mas, devido à limitação de suas capacidades e conhecimentos, ele ainda não podia colocá-las em prática. Quando ficou ainda mais fraco, Klein não se atreveu a permanecer mais. Ele usou sua espiritualidade para se envolver e simular a sensação de queda. Em um piscar de olhos, ele voltou a seu quarto e viu a esplêndida luz do sol entrando pela abertura em suas cortinas. Ele examinou seu corpo e se certificou de que o charme do sol ardente não foi trazido de volta, mas deixado acima da névoa cinzenta. Quando eu descansar o suficiente, repetirei o ritual de convocação ao amanhecer para trazê-lo de volta à realidade. Ai, seria ótimo se eu pudesse manter aquele estado um pouco mais. Dessa forma, seria capaz de investigar as casas com chaminés vermelhas. É uma pena que ainda não possa fazer isso. Eu só poderia voar tempo suficiente para investigar algumas casas antes de ter que voltar acima da névoa cinzenta e descansar por meio-dia. A eficiência seria muito baixa. Klein caminhou diante de sua escrivaninha e apagou a vela, que queimava em silêncio. Depois de arrumar suas coisas, ele não removeu a barreira de espiritualidade imediatamente. Em vez disso, sentou-se e pegou uma caneta e papel para escrever uma carta para o Sr. Azik. Depois de escrever a saudação de prezado senhor, ele ponderou por alguns minutos antes de continuar. Recentemente,
Recebi notícias de que um dos 7 almirantes piratas, o contra-almirante Furacão, Quilangos, se infiltrou em Backlund. Ele carrega um item místico chamado Fome Furtiva, que fornece uma habilidade semelhante à de um pastor, que é um Beyonder sequência 5 que engole diferentes almas e obtém seus poderes correspondentes. Dizem que há um limite para o número de almas que se pode deixar pastar, mas as almas podem ser trocadas. Quilangos parece ter muitos poderes de Beyonder, e não tenho certeza do que ele está tentando fazer em Backlund. As notícias que recebi sugeriram que ele poderia estar atrás de um item muito importante e muito místico que poderia fazer de Quilangos um Beyonder de alta sequência ou tão poderoso quanto um. Klein inventou sua fonte de informação para descrever a situação com Quilangos em geral, mas não era como se a Zeke fosse procurar um capitão dos Falcões Noturnos para confirmar. Klein não solicitou assistência diretamente, mas fez parecer que abordou o assunto casualmente para incentivar a Zeke a ter cuidado. Independentemente de a Zeke estar disposto a ajudar, não faria mal primeiro preparar o terreno. Se Klein eventualmente precisasse pedir ajuda, dessa maneira não pareceria ser do nada. Klein soltou um suspiro lentamente e começou a escrever o conteúdo principal da carta. A mente por trás de tudo o que aconteceu não tomou nenhuma ação adicional, e ainda não encontrei nenhuma pista relacionada. A razão pela qual estou entrando em contato com você de repente é principalmente para pedir orientação sobre rituais de sacrifício. Me deparei com algo do tipo durante uma missão recente. Com a descrição de Sol e a resposta do Sr. Zeke para comparar, eu seria capaz de tentar um ritual de sacrifício. Ao reverter o ritual, eu seria capaz de conceder itens. Este seria um ritual mais adequado para trocar ingredientes e itens, em vez de me convocar. Sim, espero que o Sr. Zeke se lembre do conhecimento sobre isso. Klein assentiu levemente. Ele guardou a caneta sem assinar o nome. Há apenas um apito de cobre, por isso tenho certeza que o Sr. Zeke não cometeria um erro com o remetente. Portanto, para ter cuidado, Klein não colocou seu nome. Depois de dobrar a carta, ele olhou para o teto de 3 metros de altura. Ele pegou o apito de cobre da cama com um pouco de hesitação. Perfeito, deixe-o agachar e receber a carta. Klein enfatizou interiormente antes de levantar a mão direita e colocar o apito de cobre nos lábios. Ele estufou as bochechas e soprou com força. O apito não produziu som, mas os sentidos agudos de Klein notaram que o ambiente ficou frio instantaneamente. Ele ativou sua visão espiritual e viu que havia ossos brancos embaçados, mas brilhantes, surgindo de sua mesa de estudo como uma fonte, enquanto seu tamanho aumentava. Os ossos brancos rapidamente se juntaram e se transformaram em um monstro ilusório enorme. Sua cabeça rompeu a barreira de espiritualidade e chegou a algum lugar desconhecido. Klein olhou as coxas e o corpo do esqueleto branco, bem como o braço abaixado. Ao ver a palma da mão direita se abrir, o canto dos lábios de Klein se contraiu e ele colocou a carta dobrada ali. A grande palma de osso pegou a carta com firmeza. Então, Klein pegou o apito de cobre e soprou novamente sem hesitar. O monstro se desfez em um instante, transformando-se em ossos que caíram em sua mesa antes de afundar e desaparecer. Depois de tudo isso, Klein removeu a barreira de espiritualidade. No vento repentino que se agitou, ele mancou em direção ao cabideiro e retornou o apito de cobre ao seu lugar original. Então, ele rapidamente caminhou para a cama e caiu de cabeça nela. No momento em que seu corpo tocou o colchão macio, ele caiu em um sono profundo. Ponto.